Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise sobre o 6º episódio da 3ª temporada de Westworld. Essa aqui vai ser uma análise personagem a personagem sobre esse episódio e a gente vai começar justamente pelo William. E, gente, nesse 6º episódio, como a gente já esperava, é lógico que o William reapareceu. O William surge nesse episódio no que parece ser um daqueles sanatórios administrados pelo Serac. E em uma das primeiras cenas dele, ele aparece tirando as luvas e a gente vê ele sem os dedos. Como foi que ele perdeu esses dedos? Isso aconteceu lá na 2ª temporada. Ao longo da série, o William ele começa a questionar a natureza da própria realidade. E começa a pensar, será que eu sou um anfitrião também? Será que eu sou realmente um humano? E aí ele começa a cortar o braço. Enquanto ele estava fazendo isso, a Dolores adulterou uma das balas dele. Acabou dando uma danificada no projétil. Então, quando ele usou a bala para matar a Dolores, houve uma explosão contra ele mesmo. E nessa explosão, ele acabou perdendo parte da mão e dos dedos dessa mão. E uma coisa interessante sobre esse episódio é que ele se passa exatamente no momento que termina o episódio anterior. E a gente descobre isso porque o William, ele tá se consultando com uma médica fazendo uma sessão de terapia e o celular dela não para de tocar. E ela inclusive fala, poxa, meus familiares sabem que eles não têm que ligar pra mim em horário de sessão. Só que ali naquela cena não eram os familiares que estavam ligando pra ela. Na verdade, ela tava recebendo os dados dela mesma do Rehoboam, que foi o que a Dolores vazou lá no final do episódio passado. E aí quando ela olha aqueles dados, ela se descontrola e começa a chorar, porque tinha vício em drogas, sexo com outro paciente e a perda da sua licença médica. O marido dela manda uma mensagem falando, eu tô com as crianças, não tenta contactar a gente. Ou seja, ele também havia recebido os dados do Rehoboam. E aí ele quis se afastar da mulher. Como consequência, ela acabou se matando. Aquela cena que a gente vê do William já na camisa de força e olhando ela se matar, aquilo realmente aconteceu, não foi uma alucinação. Na sequência, colocam aquele implante no William, que é justamente o implante que a gente vê que o Caleb também tem. Ele se liga ao nervo olfativo e ao sistema límbico, o que promoveria uma alteração nos nossos instintos e nas nossas emoções. E esse implante é, mais uma vez, uma referência ao paralelo feito ao longo dessa temporada entre a vida dos anfitriões e a falta de livre-arbítrio que eles possuem e os humanos, que não são nada diferentes dos anfitriões, que também possuem essa falta de livre-arbítrio. Ou melhor, essa falsa sensação de livre-arbítrio. Eles acham que eles são livres, mas na verdade eles são igualmente controlados. E a partir daí, o William começa a ter várias alucinações ao longo do episódio. Essas alucinações, em tese, elas iriam facilitar o processo de cura dele, a busca dele pelo autoconhecimento. Ele acaba encontrando várias versões dele mesmo. Tem ele pequenininho, ele como o William que a gente conheceu indo pro parque, ele já como Homem de Preto e no final lá da 2ª temporada, ele já mais perturbado por ter matado a filha. E enquanto ele estava tendo todas essas alucinações, no mundo real tava o caos. Tava acontecendo uma revolução porque todos os humanos descobriram o seu destino pelos dados do Rehoboam. Então o que eu acho que aconteceu foi que ele acabou ficando esquecido naquela cadeira. Ficou lá mó tempão, alucinando, porque os médicos abandonaram o posto. Eles foram fazer caos lá na rua. Justificável, né? Se o seu destino só tem coisa ruim, você não quer mais trabalhar. Trabalhar pra quê? Se lá no futuro você não vai colher fruto de nada disso. Você vai terminar louco, suicida ou sem família. E o que é interessante é que enquanto o William ele tá tendo essas alucinações, ele fica sendo confrontado pelo mesmo dilema que os anfitriões também sofrem. Que é até a frase que o Delos fala pra ele numa sessão de terapia muito esquisita com vários Williams diferentes. A vida que você tá vivendo, ela simplesmente aconteceu ou você tá escolhendo? E aí o William fala aquela frase que a gente já tinha ouvido em Westworld. Se você não percebe a diferença, isso importa? E aí, pouco a pouco, ele, ao longo das alucinações, vai começando a ter insights e percebe que ele esse tempo todo foi um vilão e tá querendo aparentemente buscar uma redenção. E é justamente nesse momento, enquanto ele tá tendo essa epifania, que ele sai da simulação. Alguém salva ele lá no mundo real. E quem fez isso é ninguém mais, ninguém menos que Stubbs e Bernard. E por que o Bernard e o Stubbs resolveram salvar o William? Essa é uma pergunta que a gente espera que seja respondida no último capítulo. Passando agora pra Maeve. A Maeve, recapitulando, ela morreu no último episódio. E como ela morreu, agora o Serac tem a pérola dela. E aí ele conversa com a Maeve por meio de uma simulação lá no Além do Vale, tentando convencer a Maeve de lutar contra a Dolores. Falando, olha, enquanto a Dolores existir, ela vai ser uma ameaça pra sua filha. Porque é ela que
controla o Além do Vale. Só que ameaças não funcionam muito bem com a Maeve, e o que ela fala pra ele é que ela quer aliados, então, nessa guerra. Se for pra lutar, ela precisa de aliados. E ele resolve dar isso pra Maeve. E aí, enquanto no mundo real, o Serac, ele tá indo encontrar a Charlotte pra pegar o controle da Delos, a Maeve está vivendo numa simulação. Ela volta pra aquele War World, porque lá ela vai buscar os aliados que ela tem. Quem ela encontra primeiro lá é o Lee, e depois ela acaba encontrando também o Hector, quem ela consegue ressuscitar de alguma forma, né? Ela faz ele voltar a perceber quem ele é, mostrando que essa Maeve tá cada vez mais poderosa. E lembra que a gente tinha falado que a Maeve tinha morrido no último episódio que ela apareceu? No episódio passado, quem morreu foi o falso Martin, que na verdade é também uma cópia da Dolores. Nesse episódio, a gente descobre que depois que o falso Martin morreu, o Serac conseguiu pegar a pérola dele. A pérola dele, sim, de alguma forma se manteve intacta com toda aquela explosão. E aí o que o Serac faz, então, é promover um encontro entre essa pérola da Dolores, que estava no corpo do falso Martin, e a Maeve, lá naquele plano da simulação. Aquela Dolores que a gente vê conversando com a Maeve na simulação era o Martin, era a pérola que estava no falso Martin. E a Maeve fica tentando arrancar informações da Dolores, que ela não dá de jeito nenhum. Até que então, do nada, a Dolores é desligada de alguma forma. E ela é desligada porque nesse momento, no plano real, a Charlotte encontrou essa sala, percebeu ali o que estava rolando, que era uma simulação em que estavam na sala Maeve, Lee, Hector e Dolores, e arrancou a pérola da Dolores, de modo que ela sumiu então na simulação. E além de fazer isso, a Charlotte, antes de ir embora, ela chegou na pérola do Hector e esmagou ela todinha. Ou seja, a partir desse momento, o Hector não existe mais, porque um anfitrião, ele consegue sobreviver à morte do seu corpo. Agora, ele não consegue sobreviver à morte das suas pérolas, que são nada mais nada menos que os dados dele, né? O que seria a consciência desse anfitrião. Então, tchau, Rodrigo Santoro. Foi bom enquanto durou. Mas uma coisa interessante sobre esse núcleo aí da Maeve é que ela fala pro Serac no início do episódio que ela quer aliados, plural. Quando a Charlotte entra nessa sala, ela vê o Tear, que fabrica anfitriões, fazendo já alguns corpos. E ela identifica como um desses corpos sendo o do Hector. Agora, tinham outros corpos sendo fabricados. E aí, quem você acha que são os outros anfitriões que vão ser criados e se tornar aliados da Maeve? Um deles a gente acha que é o Lee, que tá lá também ainda na simulação e não foi esmagado pela Charlotte. E uma outra aliada que a gente acha que faz sentido ser da Maeve é a Clementine. Afinal de contas, elas eram super amiguinhas lá no bordel da primeira temporada. Pra finalizar, vamos falar agora da Charlotte, que eu acho que foi a grande protagonista desse episódio. Da mesma forma que os outros núcleos, a Charlotte começa esse episódio exatamente do momento que termina o anterior. Ou seja, ela acabou de perceber que o mundo se tornou um caos porque todos os dados do Rehoboam foram vazados. E ela tá andando rápido com o filhinho dela e ela passa por uma rua e a gente vê que tem uma pessoa pichando o labirinto. E o que esse labirinto está fazendo no mundo real fora de Westworld? Isso aí é mais uma referência ao paralelo entre os anfitriões e os humanos. Se antes lá em Westworld esse labirinto significava a busca pela libertação dos anfitriões, a grande busca de encontrar o labirinto e finalmente descobrir a verdade, aqui no mundo real esse labirinto também significa para os humanos essa quebra do looping infinito deles, a descoberta finalmente pela liberdade. Depois de deixar o filhinho com o ex-marido e conversar lá com ele bonitinho, a Charlotte ela vai pra Delos para fazer aquela votação de privatizar a firma e não dar nenhuma chance do Serac assumir o controle. Só que quando ela tá entrando junto com outro acionista dentro da Delos, o Serac aproveita o caos que tá no mundo e assassina o outro acionista a sangue frio. E como o Serac só precisava ganhar um voto pro lado dele contra a privatização, depois que esse cara morreu, ele assumiu totalmente o controle da Delos, se tornando o sócio majoritário. E como primeira medida, o que ele faz é querer destruir todos os anfitriões. Ele fala pra Charlotte que existe um infiltrado na Delos, que ele quer descobrir quem é, e por enquanto o que ele quer é que a Charlotte destrua todo o parque. Westworld vai deixar de existir. E essa medida dele, sob o ponto de vista raça dominante, faz todo sentido. Ele está sendo muito racional, porque ele está encarando os anfitriões como se fossem uma ameaça à supremacia humana na Terra. Da mesma forma que os humanos aqui na Terra dominaram todas as outras espécies, ele quer destruir todos os anfitriões porque ele tá com medo dos anfitriões se tornarem os novos dominantes. Então, o único interesse dele na Delos é exclusivamente aquelas 10.000 horas sobre cada visitante do parque. O resto ele quer queimar. Só que essa falsa Charlotte, que também é Dolores,
não é boba nem nada. Antes de destruir todas as informações, o que ela fez foi fazer um backup do parque inteiro. E uma coisa que a gente descobre também nessa cena é que aquilo de coletar o sangue do William do episódio passado, na verdade é que a Charlotte tinha instalado um marcador genético no William. Então agora é como se ele tivesse um GPS acoplado nele e a Dolores sabe onde ele tá em todos os momentos. Na sequência, o Serac acaba descobrindo que, na verdade, a infiltrada é a Charlotte, que ele já até adivinha. É você, Charlotte. Ou deveria te chamar de Dolores. E ele até brinca com ela, falando que ele descobriu de verdade porque ela fez uma coisa que a Charlotte real nunca faria. Ela ligou pra família pra saber como a família está, mostrando que todo mundo achava que aquela outra Charlotte era muito sangue frio mesmo. Mas o Serac estava subestimando essa falsa Charlotte, porque ela, sabendo que poderia ser descoberta, ela tinha um plano e acionou ele. Ela levou lá pra sala um gás, que é tipo um gás, parece um gás de extermínio, né? Que acaba matando todos os humanos. Só que ela vê que o Serac não cai. Quando ela pega uma arma pra matar o Serac, ela vê que na verdade ele era um holograma. Depois de umas guerras muito doidas envolvendo um robô gigante, ela finalmente consegue sair da delas e encontra a família. E aí naquela hora ela tá super apressada, falando bora, eu vou salvar vocês, vai dar tudo certo. Vai dirigir com o carro e aí um míssel ou uma bomba, alguma coisa, explode o carro inteiro. A cena final então é super pesada porque a gente vê a Charlotte toda queimada, já sem cabelo, olhando pro carro explodido. E assim, sabendo que a família dela morreu. E agora vamos à pergunta de $1 milhão. Quem matou a família da Charlotte? Porque a primeira coisa que a gente pensa é que quem fez isso foi o Serac. É a coisa mais racional a se pensar. O Serac estava querendo frear a Charlotte a qualquer custo. E para isso resolveu atacar a Charlotte e por dano colateral acabou matando a família dela também. Agora, existe uma outra teoria sobre quem poderia ter mandado explodir o carro da Charlotte. Para mim, quem fez isso foi a Dolores. Lá no meio do episódio, em uma conversa que a Dolores tem com a falsa Charlotte por telefone, a Charlotte fala: "Eu sei que você não tem problema nenhum em me sacrificar. Você já fez isso com o Martin. E aí quem é que vai cuidar da minha família?" E a Dolores fala: "Eles não são a sua família." Aí a Charlotte fica até meio bolada, né? É verdade, né? Eu não sou a Charlotte, enfim. Pra mim, foi a Dolores que matou a família da Charlotte pra fazer com que a Charlotte perdesse qualquer vínculo emocional com a Charlotte real, Charlotte pessoa. Porque a família da Charlotte pessoa tava atrapalhando essa Dolores, que é a falsa Charlotte. Essa Dolores tava ficando muito emotiva. Ela tava muito apegada à vida humana da Charlotte. Agora, sem a família, essa Dolores vai conseguir focar completamente na missão. Não vai ter mais essas outras distrações. E essa foi a nossa análise sobre o 6º episódio da 3ª temporada de Westworld. Pra você, quem explodiu o carro? Foi o Serac ou foi o Dolores? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!